Olá pessoal, tudo bem? Noite escura. Vocês já passaram por alguma noite escura? Vocês já precisaram procurar alguma coisa num ambiente muito escuro? Como é difícil, né? Como é difícil enxergar, como é difícil se locomover, como é difícil encontrar a saída quando estamos numa noite escura, quando estamos na escuridão, nas trevas. Certa vez, quando eu morava no interior de Minas Gerais, numa casa que ficava afastada do centro, estava chovendo muito, estava uma noite escura, estava chovendo muito, caindo um dilúvio, e de repente acabou a energia e ficou tudo escuro, e minhas filhas começaram a ficar com medo, chorar, e eu tive que procurar velas no escuro. O que eu mais desejava ali era encontrar as velas. Para quê? Porque a vela ilumina as trevas, a vela nos mostra o caminho, a luz nos ajuda a enxergarmos, na verdade. Então procurar aquela vela foi difícil demais, numa escuridão, muito escuro, tudo fechado, chovendo muito, aquele barulho de chuva, ventania, e sem enxergar nada, ter que, no tato, achar a vela. E quando a gente acha, é uma grande alegria, porque começa a iluminar, traz luz. A luz, essa vela, o fogo, além de iluminar, ele também aquece, na verdade. Como é difícil andar nas trevas, como é difícil andar na escuridão. Também nas nossas vidas acontece isso. Quantas noites escuras nós já passamos, na verdade? Quantas noites escuras nós enfrentamos ou estamos enfrentando agora no momento? Muita gente, diante dessa pandemia, desempregada, muita gente sem saber para onde ir. Ontem, gente, lá no meu trabalho, a gente estava conversando com alguns colegas meus e muitos estavam atendendo casos de suicídio. Como tem aumentado aqui na nossa região casos de suicídio. Meu Deus, as pessoas estão sem direção, as pessoas não sabem aonde ir, não encontram um caminho, estão numa noite escura, nas trevas, e acabam tirando a própria vida, porque não conseguem enxergar, não conseguem ver aonde andar. Noite escura. Se você está passando por uma situação como essa, se você está numa noite escura, calma. Calma, porque temos um Deus que não é alheio a isso, que caminha conosco, que está conosco. Ele é a luz do mundo. Jesus falava isso: eu sou a luz do mundo, que veio iluminar as trevas das nossas vidas. Então, se a gente está nessa noite escura, é hora de clamarmos a luz que vem iluminar, a luz do mundo, que é o próprio Jesus. E no Evangelho de hoje a gente vê isso, 2 discípulos numa noite escura. Gente, eles tinham visto Jesus morrer na cruz. Eles tinham tirado o seu Senhor. Eles estavam saindo de Jerusalém e voltando para casa, para Emaús, derrotados, fracassados, sem conversar, naquele silêncio, caminhando um do lado do outro, tristes, com depressão, inclusive, cheio de tristeza no coração, caminhando sem direção, sem saber, estava indo no automático. Sabe, uma vez eu estava num sítio, andando a cavalo, e quando a gente voltava para casa, eu não precisava guiar o cavalo não, o cavalo já sabia o caminho certinho da casa. Mesmo se eu tentasse mudar a direção, não, ele queria ir para casa. Muitas vezes a gente está assim, a gente vai no automático. Eles estavam voltando para a vida velha, para casa. Não tinham mais sonhos, não tinham mais objetivos, porque tinham tirado o seu Senhor. Nisso Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Mas eles não reconhecem Jesus, estavam na noite escura, com os olhos fechados, na escuridão. E Jesus ali conversando com eles pergunta: o que está acontecendo? E eles assim, sem entender: não é possível que você não sabe o que está acontecendo. Eles mataram um grande profeta que a gente esperava, olha só o que eles falam, a gente esperava que ele fosse libertar toda Israel, mas não deu certo, acabou, mataram ele, e hoje já faz 3 dias. Jesus havia ressuscitado, estava no meio deles, mas eles não reconheceram. E Jesus, na hora, fica impressionado, fala assim: não é possível que vocês não estão entendendo o que aconteceu. Ele começa a explicar as Escrituras, mostrando que realmente Jesus precisava morrer para poder nos libertar de todo pecado. E foi desde os profetas, foi colocando todos os profetas que falavam sobre isso. E eles foram
abrasando o coração, aquilo foi aquecendo o coração deles. E quando eles chegaram na porta de casa, aqui está o segredo, gente, aqui está o segredo. Quando eles chegaram na porta de casa, Jesus fingiu que ia embora, mas eles convidaram Jesus para entrar. Já era noite. Eles estavam fora, voltando para casa, talvez não tivesse nada para oferecer, talvez a casa estivesse desarrumada, mas mesmo assim, do jeito que estava, eles convidaram Jesus para entrar, sem saber que era Jesus. O interessante é isso, qualquer um outro ia falar, vamos marcar de você vir aqui em casa depois, porque ia ficar preocupado em arrumar a casa, ia ficar preocupado em fazer tanta coisa, preparar um lanche, sei lá. Mas não, eles pediram para Jesus entrar do jeito que a casa estava, suja, bagunçada, sem nada para oferecer. Permanece conosco, Senhor, porque já é tarde, a noite já chegou, olha que coisa linda, permanece conosco, Senhor. Eles não sabiam que era Jesus, mas aquelas palavras que Jesus estava falando aqueceu o coração deles, eles queriam estar ali próximos a Jesus, perto de Jesus. E o grande segredo foi esse, levaram Jesus para dentro de casa, do jeito que ela estava. É preciso levar Jesus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, do jeito que ele está. Machucado, ferido, numa noite escura, em depressão, revoltado. Precisamos trazer esse Jesus aqui para dentro, do jeito que esse coração está. E aqui acontece uma coisa belíssima. Já sentados à mesa, normalmente, gente, na cultura judaica, quem abençoava o alimento era o dono da casa. Quem sentava ao centro era o dono da casa. Quem realmente fazia a bênção e distribuía os alimentos era o dono da casa. E naquele momento, um desconhecido, porque eles não sabiam quem era, é quem toma as rédeas daquela casa. A palavra nos fala que foi Jesus que pegou, tomou o pão, abençoou e distribuiu para eles. Naquele momento, eles reconheceram que era Jesus, porque ninguém fazia uma bênção como ele. Jesus só sabia fazer uma bênção, tomar e comer esse meu corpo que é dado por vós. Era a bênção, era a Eucaristia. São os sacramentos. Nesse momento eles reconheceram que era o Senhor, no momento da bênção. Então eles levaram Jesus para dentro de casa, mas não apenas levaram para dentro de casa. Colocaram Jesus como o centro, como proprietário daquela casa, como Senhor, como o pai daquela casa, porque somente o pai, o Senhor, o dono, é que dava a bênção. E foi Jesus que deu a bênção. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos não só levar Jesus para dentro do nosso coração, mas proclamá-lo como Senhor, como centro, como dono dessa casa. Aí sim a noite escura se vai. Aí sim a gente consegue enxergar. Mesmo na dificuldade, a gente vai conseguir enxergar. Então é isso a mensagem para a gente hoje. Não importa o que a gente está passando, não importa a noite escura que vocês estão passando, que eu estou passando. Deus não é alheio a isso, Ele caminha conosco. Mesmo sem a gente saber, mesmo sem reconhecermos, Jesus está conosco. Jesus está passando conosco. Isso que nós estamos passando, isso que você está passando hoje, Jesus está passando junto com você. Ele está caminhando com você. E é através da sua palavra que vai aquecer os nossos corações. E para sairmos dessa noite escura, como diziam os discípulos de Emaús, permanece conosco, Senhor, porque a noite está aí. Que a gente possa clamar isso. Jesus, fica conosco. Fica conosco porque a noite chegou. Porque estamos nessa noite escura. E não só fica aqui, Senhor, mas toma conta da casa. Mas toma as rédeas dessa casa. Seja o Senhor dessa casa. Faça aquilo que o dono da casa tem que fazer. Porque a noite está escura. Fique com Deus. Foco, força e fé.